Então vamos falar das principais ordens, suas formas de coleta e conservação. Bom, a primeira ordem de inseto que nós vamos falar, eu vou falar rapidamente, depois eu vou disponibilizar esse material para vocês, se quiserem assistir, ver de novo, né, quando acharem pertinente. A primeira ordem, então, é a ordem ortóptera. Né? Ortos significa reto, e pteros, gente, que é um termo que nós vamos usar muito, significa asas. Como é que eu vou guardar isso? Lembre dos pterodáctilos, né, que são os dinossauros que têm os dedos nas asas, na pontinha da asa dele tem um dedinho. Então, lembra dos pterodáctilos, que tudo que tem pteros, lembre de asa, era o dinossauro que voava. Tá? No caso dos ortópteros, como que se coleta um ortóptero? Nós coletamos eles com um dispositivo chamado rede entomológica. Né? E como se monta ele? Mas como assim se monta? É porque nós temos a oportunidade, após uma coleta, de fazer um acervo chamado de entomoteca. E aí existem as maneiras de se montar os indivíduos ali para facilitar a observação e o estudo posterior. Então, como é que se monta um ortóptero? Se monta em alfinete, né, podendo se estender uma asa, ou seja, é aberta uma das asas para que fique mais fácil de se observar. No caso das ninfas e dos adultos que ainda estejam de corpo mole, são conservados em álcool 70% ou álcool glicerinado. E são exemplos disso, os gafanhotos e os grilos. Bom, aqui na imagem você tem a parte de baixo um gafanhoto, né? E em cima você tem uma pessoa fazendo exatamente a coleta dos animais em campo com uma rede entomológica. Então a rede entomológica é esse dispositivo que lembra um pouco aquela biruta de aeroportos, né? Ele se diferencia daquela biruta porque a biruta ela não tem, ela tem um orifício e esse dispositivo aqui, a rede entomológica, não tem. Bom, o outro grupo são os isópteros. Iso significa igual e ptero significa asa. São coletados no solo ou nos ninhos, em madeira, utilizando uma pinça ou um pincel molhado. Você molha o pincel, coloca no indivíduo, ele prega no pincel e aí você vai colocando ele dentro dos potes. No caso, as ninfas e os adultos, eles são conservados em álcool 70% ou 80%. Sempre lembrando que 70% é a melhor opção, ou álcool glicerinado. E o exemplo disso são os cupins. Aqui nós temos uma imagem à esquerda, onde se tem um cupim. Esse cupim aqui você percebe que ele é um pouco diferente, né? Esse cupim ele é um cupim guarda, eles são extremamente agressivos, então se você já teve o desprazer de ter uma picada de cupim, fora por um desses aqui, e do teu lado direito é um monte, é uma montanhazinha, que na verdade é um cupinzeiro, onde fora feito um corte, né, para se observar o interior do mesmo. E você pode observar que vários canais são ali feitos. E é exatamente isso que se faz em campo. Você, com um equipamento adequado, obviamente, normalmente um lixadão, você quebra esse cupinzeiro e coleta os indivíduos ali com pinça ou com pincel molhado. Temos os dermápteros, dermo significa pele, e textura das asas anteriores nesse sentido, que lembra um pouco pele, né? E pteros asas. São coletados com a rede entomológica, que nós comentamos anteriormente, com um guarda-chuva entomológico, falaremos daqui a pouco, com a pinça, pincel ou diretamente com as mãos. Os adultos são fixados em alfinete ou em dupla montagem, com um triângulo de papel, você faz um triângulozinho de papel para os dois indivíduos. As ninfas são conservadas em álcool 70% ou álcool glicerinado. Um exemplo disso são as tesourinhas. Aqui do seu lado superior esquerdo tem uma tesourinha, não, apesar de parecer que é um animal agressivo, não, ele não é um animal agressivo, você pode coletar. Né? A gente sempre pede para não coletar, porque às vezes uma beliscadinha aqui dentro da pessoa ela já assusta. E aqui na parte de baixo nós temos um guarda-chuva entomológico. Né? É essa estrutura branca que lembra um guarda-chuva, por isso ele tem esse nome, tá? Mas na verdade é um tipo de coletor mesmo. E aí você com uma outra ferramenta, né, uma haste, você bate nas folhas e os indivíduos vão cair ali dentro. É muito utilizado, aí é um estudo de campo, mas é muito utilizado também em lavouras para alguns outros grupos. Tá? O guarda-chuva entomológico ele não está único e exclusivamente ligado só às tesourinhas, não. É só um exemplo.
Temos os cianópteros. Ciano significa franja, ptero significa asa. São encontrados em flores, folhas, frutos, cascas de plantas, em fungos, e são coletados com a rede entomológica, com guarda-chuva entomológico, com um aspirador de insetos, que nós vamos ver daqui a pouquinho, com pincéis molhados, ou pode-se recolher as partes da planta e colocar em um saco de papel ou de plástico, é o que mais utilizamos, tá? Esses sacos de lixo, e podem ser então levados para o laboratório para ser desculpa, travou a língua, e podem ser examinados, né? Os detritos de solo em funil de Bersel, né, e são conservados em AGA ou AGA. O que é esse AGA ou AGA? Né? São 8 partes de álcool 95, 5 partes de água destilada e uma parte de ácido acético glacial em uma parte de glicerina. Tá? Então, esse composto é chamado de AGA ou AGA. E depois de algumas semanas, eles são então transferidos para o álcool 80%. Adultos são montados em lâminas ou conservados no AGA, e os exemplos desses animais, dos cianópteros, são as trípes e as lacerdinhas. Bom, aqui na tua esquerda, aqui acima, você tem um aspirador entomológico, tá? Um aspirador de insetos, como queiram chamar. Aqui, do seu lado direito superior, você tem uma tríps, e aqui na parte de baixo você tem uma lacerdinha. Eu chamo atenção para o respirador entomológico, apesar de estranho, ele funciona, ele tem uma telinha, tá? Você não vai engolir o bicho. Então você suga, ele pode ser feito com uma mangueira cortada em 2 partes e um pote que se veda, né? Que o que se precisa ali efetivamente a formação do vácuo ali dentro daquele pote e da telinha naquele que vai para a tua boca, para o inseto não chegar na tua boca, né? Caso ele seja pequenininho. Bom, temos os himenópteros. Hime significa meio, ptero significa asa. Eles são encontrados sobre a vegetação, na água, predando outros insetos. São coletados com a rede entomológica, com guarda-chuva entomológico e com aspirador de insetos ou com pinça. Os adultos são alfinetados ou em dupla montagem, quando são exemplares menores. As ninfas são conservadas em álcool 70 ou álcool glicerinado. E os exemplos disso são os percevejos. Então aqui estão os percevejos. Você deve ter conhecido muitos percevejos na tua vida, que eles são muito comuns aqui na região. O que chama atenção nele, aqui na imagem do lado direito inferior, é que eles têm o tal do dimorfismo sexual. Então você consegue determinar se há macho e fêmea. E aí entra aquela questão da razão sexual. É um grupo que é fácil, entre aspas, né, de você fazer essa determinação. Você consegue diferenciar facilmente o macho da fêmea. Então, do lado esquerdo, você vê que a fêmea ela tem um corpo um pouco mais redondinho, né? Enquanto o macho, na parte inferior, você vê uma parte mais pontiaguda, que é o órgão copulador dele. Temos os homópteros. Homo significa igual e ptero significa asa. São exclusivamente fitófagos, ou seja, só comem plantas. São coletados na vegetação com rede entomológica, guarda-chuva entomológica, aspirador de inseto ou pinça, e podem ser coletados também com armadilhas de água pintada de amarelo, especialmente para, no caso, os pulgões. Coleta de partes de plantas também são uma possibilidade de se obter a coleta desses indivíduos. Ninfas são conservadas em álcool 70% ou álcool glicerinado. Os adultos são alfinetados ou em dupla montagem, isolados ou em dupla montagem. Os adultos montados em lâminas, como é o caso dos pulgões, podem ser feitos também. As cochonilhas são coletadas com as partes das plantas onde vivem e assim são secas e guardadas em tubos de ensaio. As partes das plantas não, tá? A gente pode às vezes separar a cochonilha ou deixar na folha com algodão para ser observada a forma e a sua cor, uma vez que cochonilhas têm essa característica de cores muito vivas. Exemplos, então, pulgões, cigarras e cigarrinhas. Aqui nós temos a armadilha amarela, que é muito utilizada para pulgão. Aqui, eu peço desculpa que ficou uma imagem acabou sobrepondo a outra. Essa que está grandona aí é uma cigarrinha. Aqui está sendo sobreposta uma cigarra, que talvez seja o bicho que vocês mais conhecem. E aqui na direita, esses amarelinhos aí são os pulgões, que são parasitas vegetais.
comentado, né, são todas fitófagas. Os neurópteros, neuro significa nervo, nervuras das asas, no caso em questão, e ptero significa asas, são coletados com rede entomológica, as larvas com pinças, as larvas geralmente são compediforme, né, e as pupas em casulos de seda. As compediformes são aquelas que parecem vermes, tá? E casulos de seda. Larvas e pupas são conservadas em álcool 70 ou álcool glicerinado, e os adultos são alfinetados em 4 partes, podendo se distender as asas ao lado esquerdo. Os exemplos disso são os crisópdeos e as formigas-leão. Os crisópdeos que estão à sua esquerda na parte superior, são muito comuns, inclusive aqui na região é muito comum você encontrar, talvez você os veja em tua casa. Já a formiga-leão é um animal que eu particularmente nunca tive o prazer de conhecê-la pessoalmente. Temos os coleópteros, que aí então chegamos naquele grupo com mais de 280 mil espécies, né? 290 para ser mais preciso. Cóleo significa estojo, referindo-se aos élitros, né? E ptera significa asa. Significa o que isso? Os coleópteros têm 2 pares de asas, só que um deles é muito forte, muito firme, não serve para voar. Ele serve simplesmente para proteger o segundo par, que fica logo abaixo dele, e é maleável, é mais frágil, né? E serve então para voar. Eles são coletados com rede entomológica, guarda-chuva entomológico e ou aspirador de inseto ou pinça, armadilhas de solo com iscas. Essas armadilhas de solo são muito variadas, tá? É um exemplo muito interessante de se fazer a coleta também. As larvas e pupas são conservadas em álcool 70 ou álcool glicerinado. Os adultos são alfinetados ou em dupla montagem, ou os muito pequenos são conservados em álcool 70% a 80% e posteriormente montados em lâminas. Os exemplos deles então são os besouros. Besouro, você tem muita diversidade de tamanho, de formatos e de cores, né? 290 mil espécies é muita espécie, né? Temos os dípteros, di significa 2, pteros, asas, são aquelas referências de insetos que têm só 2 asas, não tem os 2 pares, tem apenas um par de asas. São coletados em todos os ambientes possíveis, usando-se de rede entomológica, armadilhas com iscas diversas ou uso de aspirador. As larvas e pupas são conservadas em álcool 70 ou álcool glicerinado. Os adultos são alfinetados ou em dupla montagem. E são exemplos disso as moscas e os mosquitos. Aqui nós temos a diferença, e algumas pessoas às vezes chamam esse da imagem superior esquerda aí de mosquito, mas isso é uma mosca, tá? Essa é uma mosca, enquanto esse aqui de baixo, que está na nossa imagem inferior direita, esse é um mosquito, que é muito chamado de pernilongo, né? Então, existe essa grande dúvida. No caso, em questão desse mosquito, é um hematófago. Você vê que até o abdômen dele está se distendendo, uma vez que ele está no processo de alimentação. Temos os himenópteros. Himeno significa membrana e pteros, asa. São coletados com rede entomológica. Os parasitoides são obtidos através da criação de hospedeiros, usando armadilhas do tipo Malaise, especialmente para a coleta de alguns grupos de parasitoides. Nós vamos ver a imagem dela. Armadilhas de água pintada de amarelo, armadilhas com iscas especialmente açucaradas, sobre urina ou fezes de animais ou não, isso depende. Larvas e pupas são conservadas no álcool 70 ou glicerinado, no XA, XAD ou KAD, que são variações aí de elementos de conservação. Adultos são alfinetados ou em dupla montagem e os muito pequenos são montados em lâmina. Os exemplos disso são as vespas, as formigas, as abelhas. Aí está uma armadilha Malaise, tá? Essa casinha aí. E do seu lado direito superior existe uma vespa. Tá? É fácil diferenciar a vespa de uma abelha, principalmente em relação ao abdômen. E aqui abaixo nós temos uma formiga. Bom, vamos falar agora sobre uma técnica, que é a técnica que nós utilizamos nas nossas aulas,
de prática, que é a coleta de folhiço. Essa técnica ela é muito bem-vinda, pois ela é fácil, ela é rápida, você consegue fazê-la em poucos minutos e você leva o material para uma análise posterior em laboratório. E o custo dela é muito pequeno também. A maior parte do custo dela está relacionada ao esforço de ir até o local. Bom, o folhiço, ou serrapilheira, é isso aí que vocês veem na imagem, né? As plantas elas vão se fragmentando e esses fragmentos vão caindo no solo, formando a serrapilheira ou folhiço. Eles são muito importantes na manutenção do equilíbrio do ambiente, uma vez que eles vão sofrer a biodegradação e seus elementos vão ser recondicionados, né, e reaproveitados pelas plantas. No entanto, no meio desse processo todo, existem muitos insetos que ali residem. Então, a coleta do folhiço, ela traz consigo várias espécies de insetos que ali, por sua vez, estão participando das atividades ecológicas. O processo de coleta de folhiço, ele sempre leva em consideração o uso de um gabarito. Normalmente, nós utilizamos um gabarito de 1 metro quadrado. Este, por sua vez, é feito com madeira. Tem um facão aí do lado só para mostrar mais ou menos o tamanho dele, né? São hastes que têm aí 1 metro para formar, então, esse metro quadrado. E o mesmo pode ser usado dessa maneira, com essas hastes de madeira que são colocadas no solo e retirado todo o centro, né, do folhiço que se encontra ali, ou pode ser também feito com o uso de nylons grossos, de cordas, de barbantes, com hastes que são ali colocadas também. O que se deve levar em consideração é que se tem de verificar o tamanho correto para que os dados sejam sempre muito fiéis. Após a coleta, o armazenamento é feito em sacos de lixo, tá? E levados até o laboratório. No entanto, existe a possibilidade de uma análise direta em campo, como aqui está sendo feito. Nesse caso aqui, está sendo feito de uma forma não muito organizada, mas o princípio é o que vale. Se coloca um forro de cor clara, principalmente branco, pois facilita a observação dos animais, e é feita uma catação, onde vai se separando aí o que é folhiço e o que é animal, e esses, por sua vez, vão sendo armazenados em recipientes para que depois sejam triados. O mais interessante é que isso seja feito em bancadas brancas e não no chão, pois alguns insetos podem fugir e passar desapercebidos da sua análise. O mais interessante também é que no campo se faça a coleta, coloque o material dentro de sacos pretos de lixo e se coloque elementos que vão torporizar e ou abater os insetos, como por exemplo naftalina. E aí depois de alguns dias abre-se esses sacos de lixo e analisam os insetos já não mais com vida. Uma maneira de se fazer uma análise em campo é ter a condição de determinar os pontos de coleta. Eles podem ser feitos de maneira aleatória, né, onde você determina ao acaso esses pontos, ou pode-se fazer uma divisão por quadrantes, como nós já vimos em algumas aulas passadas. Aqui foi uma situação mais aleatória, onde temos, né, 4 pontos determinados em C1, C2, C3 e E4. Cada um deles, então, é feito uma coleta de uma amostra, seguindo aquelas mesmas situações comentadas agora há pouco. Se coloca o gabarito, retira-se ali a serrapilheira e leva-se a amostra para análise. No entanto, é muito importante não deixar passar a questão de que, quando se determina a coleta em um determinado ponto, esse ponto tem que ser registrado, a amostra tem que ser identificada. Você tem que colocar lá no recipiente onde está aquela amostra o número da amostra e, preferencialmente, o local onde se teve a sua coleta. É muito interessante se utilizar de um GPS e ali então se colocar as coordenadas de referenciamento para que aquela amostra ali seja depois, posteriormente, em laboratório analisado e, em caso de criação de um mapa, o ponto de ocorrência dela ser fixado.